Dia 26 de jejum de dopamina. Acho que você já está careca de ouvir que a área escolhida foram redes sociais, porque tem 26 dias que eu estou te falando a respeito disso, exatamente disso. E tem sido maravilhoso, tem sido transformador, tem sido restaurador, tem dos sinalizadores, tem sido perfeito. E toda aquela baboseira desses discursos motivacionais que a gente escuta por aí, que você quer ouvir. Mas a verdade, bem na prática mesmo, porque aqui a gente trabalha com realidade, a gente não trabalha com floreamentos da realidade, não trabalha com ilusionismos. A verdade é, 30 dias não vai ser suficiente para resetar o meu sistema de recompensa com redes sociais. Não vai ser. Mas achei interessante quem sugere que 30 dias é o bam, porque eu acho que eu precisaria de muito mais do que 30 dias. Mas às vezes 30 dias funciona para você. Os meus planejamentos, agora que eu estou na reta final, que eu já vejo Estou fazendo carne para comer, hora 10. Que eu já vejo a reta final, que eu já vejo o cruzamento de chegada desses 30 quilômetros, ou melhor, desses 30 dias, deixa a gente mais empolgado, assim, né? Então, mais além de deixar mais empolgado e animado, também me faz ficar pensando, como será daqui para frente? Porque sair de um jejum, seja ele de qual for, necessita de planejamento, com bastante cuidado. Vamos supor que você resolva ser o louco ou a louca e fazer um jejum longo, vamos supor de, sei lá, para mim qualquer coisa mais de 14 horas é longo, mas enfim. Vamos supor que você vai fazer um jejum você se planeja para fazer um jejum de 3 dias. E vamos ser radicais, porque aqui nós somos doidos. Vamos supor que você escolha fazer 3 dias de jejum de alimento e de líquidos. Jejumzão total, a la Esther da Bíblia. Você já deve ter lido, né? Se não leu, é um livro muito interessante para falar. É um livro que não fala a palavra Deus em nenhum momento, mas é um livro que exala Deus o tempo todo. E, enfim, resumindo bem, para você entender do que eu estou falando, ela tinha se casado com um rei e levantou um inimigo do povo dela, dos hebreus, dos judeus, e queria destruir Israel da terra. Isso sempre aconteceu, tá? Sempre se levantou alguém para tentar destruir o povo de Deus, e muitos deles amando de Deus. Mas neste caso não foi amando de Deus. Ramã, o cara que queria destruir o povo de Deus, ele era um cara ruim mesmo, de uma descendência ruim. Ele nem era para ter existido, ele era para ter sido... descendentes dele, os antepassados dele, eram para ter sido destruídos. Mas sabe como é que é o povo, né? Deus manda e fala, acho que Deus não mandou desse jeito, vamos poupar um, vamos poupar outro. E dá a cagada lá na frente. Pois é, Ramã era um povo que tinha ódio de judeus e queria destruir todos eles. Judeus, modo de falar, tá? Era toda a tribo de... todo Israel, que estavam em cativeiro, já há muitos anos. E ele se levantou e ele queria. E chegou nos ouvidos da rainha Esther, porque ela era casada com um reizão lá, que Ramã estava aprontando contra eles. Ela falou, o que eu posso fazer? Eu não posso nem entrar na presença do rei. Para eu entrar na presença do rei, o rei tem que me chamar, porque senão não é... E o tio dela falou, cara, ou tu vai lá e fala com o rei, ou Deus vai levantar outra pessoa e nós vamos ser mortos, porque nós somos judeus, nós hebreus, nós todos vamos ser mortos aqui. O povo de Deus todo vai ser morto. Ela falou, tudo bem. Ela entendeu o papel dela e falou, tudo bem, se eu tiver que morrer, morrerei. E ela falou assim, escreveu um decreto para todo o povo de Deus que morava naquele reinado, que era longe do povo de Deus. Lembra, o povo de Deus estava em cativeiro, em outro lugar.
Ela escreveu, 3 dias aí de jejum total. Total, nós não comeremos, nem beberemos nada, nem nós, ninguém da nossa casa, nem crianças, nem velhos, nem idosos, nem doentes, nem nada, e nem nossos animais. Note bem, não comeremos, nem beberemos, nada. 3 dias. Dá até desespero só de pensar. Mas eles iam morrer de qualquer maneira, né? Ou de fome ou assassinados, né? Enfim. Então, quando eu falei jejum de Esther, é que os crentes gostam de botar nome nos jejum. Jejum de Daniel. Jejum de Esther eu quase não vejo ninguém fazendo, não, tá? Sem a aguinha. Ai, ai. Imagina você que fica jejuando aí, tomando água, tomando chá, tomando café. Afinal, é 0 caloria. Que bosta, hein? Enfim, 3 dias de jejum seco e líquido. E seco é porque não tinha nem água. Então, quando eu falei do jejum dos 3 dias, é algo que transformou, tanto que transformou que ela conseguiu reverter o problema lá. Bom, o que eu quis dizer com essa história toda de jejum de Esther? Vamos supor que você resolva fazer um jejum seco e sólido de 3 dias. É bem puxado, tá? Você tem que ter mais uma vez, exceto na área espiritual. Nessa área espiritual eu não darei meu palpite, porque eu espero ter o Espírito Santo, ele tem que te orientar. Não sou eu. Se ele mandar você ficar 40 dias sem comer nem beber, ele vai providenciar. Se ele não te mandar, você vai morrer provavelmente. Mas enfim, tirando a parte espiritual, ou seja, você e Deus, vamos supor que você resolva fazer um jejum com o rótulo de eliminar as células mortas no meu corpo, dar uma renovada, aumentar isso, aumentar aquilo, diminuir aquele outro. Mas nós sabemos que quem faz jejuns muito longos e muito radicais só tem um propósito: emagrecer, né? Quando uma pessoa parte para um jejum, é porque ela quer emagrecer. Ai não, Marquela, você não me conhece. Você não sabe o tanto que é bom jejuar, como eu me sinto melhor e mais aliviada ou aliviado. Mulher tem mais dessas baboseiras de jejum. E são as mais prejudicadas a longo prazo. A média a longo prazo, as mulheres são as que se ferram muito mais que os homens. Questões hormonais, questões sexuais, questões mentais. A mulher sempre se ferra, mais cedo ou mais tarde. Mas enfim, vamos supor que você resolva. Se você não se planejar muito bem antes de fazer esse jejum, e principalmente depois de você fazer esse jejum, e você se planejar não a curto prazo, você tem que se planejar quando você vai terminar este jejum com bastante cautela e pensando muito lá na frente. Porque muitas vezes a gente pensa, vou quebrar o jejum com carnes, proteínas, com gorduras, carnes, e vou seguir a vida normal, né? O problema é que a gente se planeja muito aqui, a gente se planeja o antes, às vezes um pouco do jejum, se planeja no jejum, não tem muito o que se planejar no jejum, né? Toma água, ou se você for fazer o seco, é nada. Ou se você for ficar enfiando tóxicos pra dentro do teu corpo como chá e café. Aí depois quando você vai terminar o jejum, você se planeja comer bem. Você não pode se planejar a comer bem apenas poucos dias após o seu jejum. E é aí que todo mundo que eu conheço, minha gata está no banheiro, você está ouvindo esse barulho de terra, ela está escondendo as necessidades dela. Então, se você não se planeja, e eu conheço 100% das pessoas jejueiras de plantão, não se planejam pós-jejum a longo prazo. E o que acontece com toda essa galera a médio e longo prazo pós essas loucuras de jejum? Exatamente, caem rosquinhas em pizza, em pãozinhos, em brioches, em docinhos numa festa de aniversário, em bolos, em cervejas e coisas do tipo. É muito complicado isso. Ou pior, aquela pessoa que às vezes até consegue se controlar e não cair na comida, aí ela cai em coisas
na minha opinião, piores. E aí você use a sua imaginação. Às vezes você é um desses. E aí é pior, porque não adianta. O corpo da gente entra em estado de alerta, não tem alimento, passando fome. Acontece a renovação celular, acontece todos os benefícios que esse povo de jejueiro de plantão ama dizer, acontece. Grandes chances de acontecer. Acontece. Mas o que ninguém fala é a questão hormonal feminina, é uma bosta pra gente. A gente fica em estado de alerta, ou seja, o cortisol fica elevado, e por mais que pareça ser lindo enquanto você está jejuando, mais lá na frente você vai se lascar. Sua tireoide, seus hormônios, o seu cérebro. E no final das contas vamos focar no cérebro, porque é ele que vai te derrubar mais cedo ou mais tarde. Ele. Aí começa a cair o cabelo, aí começa a entrar a depressão, aí começa a ficar triste do nada, aí fica ansioso do nada, aí de repente começa a pensar, questionar a vida, aí depois isso acontece. Ninguém fala, mas acontece. Não sei se já citei o caso de um jejueiro, o mais famoso dessa galera, que o povo gosta de falar nesse mundo de jejum. O cara ficou 365, acho que eu falei aqui contigo em algum vídeo, 365 dias, um ano em jejum. Ele ficou internado num hospital primeiro para fazer. Ele era obeso, ficou internado, ele fez 300 e tantos dias, um ano de jejum. Depois de um período ele voltava para casa, mas ele tinha que ter acompanhamento. O que entrava no jejum dele? Ele tomava as vitaminas, né? No começo, as vitaminas para a época, porque isso já tem bastante tempo, as vitaminas que eles tinham lá na época. Mas se for analisar, você vai ver que não tem muita diferença das vitaminas prescritas hoje. Tomava aquelas vitaminas e ele, adivinha o que era liberado? Café e chá. O diabo sempre nos zoando de uma maneira ou de outra. E o cara era obesão e emagreceu. Era obesão, emagreceu. Óbvio. Um ano sem comer. Depois ele foi trazendo algumas coisas, se eu não me engano, e quebrou o jejum dele com, não sei se foi um omelete, um pão, sempre tem um pão, né? O pão sempre esteve presente na vida dos seres humanos, para mal ou para pior. Enfim, ele não quebrou com coisas, na minha opinião, boas. Eu acho que tinha ovos, mas tinha outras coisas. Quebrou. E ele emagreceu mesmo. Óbvio, ficou bem, tem várias fotos dele, todo mundo felizão. Aquela história é o caso mais famoso de jejum que a gente tem conhecimento. Tô falando daquele povo lá no meio da Índia, não ficar embaixo de uma árvore ajoelhado por 100 anos lá, sem comer nem beber nada. Não querendo zombar ninguém não, porque quem tá zombando é o diabo mesmo. Né? Mas não tô falando dessas aberrações espirituais, físicas que a gente vê aí, não. Tô falando de pessoas reais que foram estudadas. O que ninguém fala desse cara gordão que emagreceu e famosão de um ano de jejum é que ele morreu com 50 anos, 50 e poucos anos. Ele fez esse jejum com 20 e poucos anos e morreu com 50 e poucos anos de um problema no coração. Aí você pode pensar, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Será? Você pode afirmar categoricamente que não tem relação com o corpo dele ter ficado um ano sem comida, sem alimento, entrando porcarias como chá, café, não sei se entrava leite, depois de um período. Não estou culpando o café e o chá, tá? Apesar de que eles também devem ter ajudado no processo de detonação do cara. Mas um ano de privação de alimentação. Morreu com 50 anos. Pode ter sido uma fatalidade? Pode ter sido uma fatalidade. Será que foi uma fatalidade? Eu, na minha opinião, acho que não. Acho que ele cavou isso. Então, será que esses jejuns que você está fazendo não tem mais estressado o seu corpo do que de fato te ajudado? Cara, cai na real. Ou mulher, no caso. Principalmente se você é mulher. Cai na real. Raciocina. Você está gorda ou você está gordo. Ah, não estou gordo. Estou só 3 quilinhos acima. Tudo bem, mas na sua cabeça você está gordo. Então você quer jejuar. Quer tomar monjaro. Quer fazer uma dieta milagrosa para perder esses 3 quilinhos ou 100 quilinhos. Não sei. Pensa. Será que você quer jejuar para renovar as suas células e alcançar êxtase espiritual? Ou o nirvana, essa caceta, esse povo de jejum, desculpa o termo, gosta de falar que vai conseguir com o jejum? Será que é esse o seu objetivo? Mesmo se só quer emagrecer, vamos jogar real.
Vamos jogar real. Você quer emagrecer, tá? Peraí, desliga aqui. Você quer emagrecer. Aí você vai tacar um jejum. Já te garanto, só da sua motivação de querer emagrecer e tacar um jejum, eu te afirmo que vai dar caca lá na frente em alguma área da sua vida. E vai demorar muito tempo pra você conseguir acertar essa caca. Vai demorar muito tempo. Não me interessa esses baboseiros que falam que a gente come só uma vez. Nós, seres humanos, comemos só uma vez por dia, o suficiente para nós. Outros baboseiros que falam, não, a gente pode ficar 2, 3 dias em jejum. É muito importante para a nossa saúde, para a renovação. E tem uns mais baboseiros ainda, que fala uma vez por semana jejuar, a cada 20 dias jejuar 2 dias, a cada 4 meses jejuar 3 dias, sei lá, tem uma escala progressiva dessa aí de jejum. Sem as pessoas. Aí você acha bonita a teoria. Vem com estudos lindos, vem com os macacos lindos lá mostrando, vem com não sei o que coisa, e fulano de tal falou tal coisa, e não sei o que era tal coisa. Aí lá vai você com uma única motivação: tirar o bucho que você tá querendo perder. A gente arruma teorias, discursos, filosofias, histórias e provas e testemunhos de acordo com o que a gente quer. E o que a gente quer é tirar o bucho. Cansei de ser gordo, cansei de ser gorda, mesmo sendo só 3 quilinhos. Cara, a gente tem que pensar com muita clareza sobre isso, porque as pessoas estão adoecidas, já estão, tá? Todo mundo adoecido. E nós estamos piorando ainda as nossas doenças, enfiando um jejum num momento super errado da vida. Sabe quando eu recomendaria um jejum? Se você for fazer um esporte de endurance muito puxado, você fosse totalmente carnívoro, eu faria um jejum antes de fazer esse esporte, porque vai pesar no buchinho essas carninhas. Não desce tão legal, não é tão legal. Mas assim, tendo muito cuidado de se alimentar igual um porco suado antes e se alimentar igual 3 porcos suados depois, nos dias depois. Porque já são 2 estresses. Então esse momento eu recomendo dos exercícios endurance, ou seja, corrida, natação, pedal pesados, que você vai fazer pesado. Correr 5 km, você não precisa morrer de fazer jejum, né? Mas se você for correr 30, 20, 40, 60, 100, cara, correr de buchinho cheio no começo principalmente é ruim, mas quanto mais longo, você vai ter que arrumar um jeito de comer nesses períodos, senão você não aguenta, mas é outro sistema. Outra coisa que eu recomendo, jejum, se você tem doenças psiquiátricas muito graves, mas muito graves mesmo, tipo esquizofrenia, ou até bipolaridade, se estiver atacada, né? Se está em crise, atacada. Ou se você tiver epilepsia, esse tipo de coisa, nesses momentos, aí eu recomendo jejum, sim. Eu recomendo, não sou eu, tá? Isso não sou eu, é de tudo que eu já estudei até hoje. Até hoje, se parecer outra coisa, eu te aviso aqui. Nesses casos, a janela alimentar é muito interessante ser pequena, mas não nula. Nula é só se estiver muito em crise. Tipo, no caso de epilepsia, muito em crise, aí às vezes fazer um jejum de 2, 3 dias pode até ser com acompanhamento, porque é, cara, difícil. Epilepsia, esquizofrenia, bipolaridade. Mas mesmo nesses casos assim mais difíceis, deixar a janela, diminuir a janela alimentar durante 24 horas, costuma funcionar super bem. Vamos supor, em 24 horas você vai comer 4 horas. Em 4 horas você vai comer. Em 24 horas você vai comer em 6 horas, sabe? Diminuir a janela. E não é assim, comer de manhã e comer à noite. Né? Não, é diminuir. Olha, eu tenho 4 horas das minhas 24 horas para eu comer o que eu preciso comer. Aí entra cálculos, não também nada muito detalhado não, né? Mas aí entra a quantidade de gordura acima da quantidade de proteína. Nesses casos específicos, tem que ser uma dieta gorda, gordíssima, muita gordura, menos proteína.
mas menos mesmo, tá? E há pessoas que prosperam, principalmente nessa área, com baixíssima proteína. Isso aqui tô falando de 40 gramas, às vezes até 20 gramas na crise de proteína. 40, 60 gramas de proteína, é muito pouquinho bicho. Mas gorduras muito altas, porque o cérebro dessas pessoas estão sofrendo, está doente. Então, o que ele precisa? De remédio. Qual é o remédio do nosso cérebro? Gordura. A proteína eleva a glicemia, eleva o açúcar do nosso organismo. E tá tudo bem, nós precisamos de proteína. Só que para transtornos mentais, psiquiátricos, este açúcar gerado pela proteína, transformação, não é algo muito positivo. Por isso que geralmente doentes psiquiátricos graves, o consumo de proteína é moderado para baixo. Ai, mas não vou prosperar se eu não comer 2 por 1 de proteína. 2 gramas de proteína por peso ideal. Cara, não funciona. Não funciona nem para as mulheres direito normais, que não tem problema nenhum. Proteínas muito altas para nós e gordura moderada baixa é um suicídio para a mulher. Para pessoas, homens ou mulheres com transtornos mentais ou alguma deficiência, aí é suicídio, com certeza, horrível, horrível, não recomendo, tá? Não interessa o que seu médico fala, não interessa o que fala, não me interessa se fala se a moda é comer uma vez ao dia, que é o OMAD, se a moda é jejuar o progressivo que eu te falei, ou se a moda moda por moda, se você quer emagrecer, se você não tá nesses casos graves que eu falei, mas você quer emagrecer, vai tomar Monjaro. Aí, cara, quebrou a patente, né? Já, daqui a pouco já estão fazendo uns Monjaro aí, porque mesmo sem quebrar a patente, eu sei que você tava comprando de maneira ilegal, adquirindo. Vai tomar Monjaro, se quer ficar grande, vai tomar bom, vai morrer de qualquer maneira, vai adoecer. Mas, pelo menos é algo sincero, quero emagrecer. A gente tem que ter essa conversa que a gente nunca tem com a gente mesmo. E aí você paga fortunas em profissionais que não vão te falar bosta nenhuma, pelo contrário, vai apoiar, desde que você esteja pagando eles. E eles vão falar, não, isso é baboseira, nossa espécie, nossa, eu continuo com um pigarro, nossa espécie sempre jejuou. Nossa espécie várias vezes comeu só trigo, só cevada, né, que eles faziam pão disso. Não sei como é que fazia não, mas tá na Bíblia, vocês falaram, tá escrito lá, eu acredito. Que eu ficava várias vezes pensando, como é que esse povo comia só só pão de cevada? Né? Porque eles não bebiam, né? Fazer uma cervejinha, pelo menos, né? Vamos beber pra esquecer. Eles ficavam comendo aquele trigo, aquele negócio ali. E sobreviviam. E às vezes melhor que eu e você. Sem tanta bichamento igual eu e você temos. Então, assim, vamos raciocinar, gente. Vamos, por favor, raciocinar. Antes que seja tarde demais. Estou falando de jejum esse tempão todo com você, porque eu fiz um jejum de dopamina. O princípio é muito semelhante com o jejum de alimentar. Porque quando acabar o jejum, o meu jejum que eu estipulei por 30 dias, eu tenho que ter um plano. A curto, a médio e a longo prazo. Porque senão eu vou ficar pior nos meus vícios em redes sociais do que eu era antes. Pior. Então eu tenho que ter um plano sensato, realista e condizente com a minha realidade. E ser militar nisso. Se eu definir que eu vou usar só, sei lá, 1 hora de rede... Eu não preciso de 1 hora de redes sociais, sabe? Se eu for gravar um vídeo de 1 hora, né? Mas eu não preciso de 1 hora de Instagram, porque eu gravo pela câmera, pelo vídeo, pela câmera do celular. Então eu não preciso estar no celular 1 hora em redes sociais. Então, assim, sei lá, 20 minutos por dia para eu ficar lá zanzando e vendo os bichinhos que eu gosto, vendo os bombadões que eu gosto de ficar vendo os treinos deles e os corpos e falar, nunca vou ficar desse jeito, mas ver isso, meus bichinhos, às vezes algum algum Instagram de algum profissional da saúde que eu gosto de seguir, a maioria que eu gosto eu sigo pelo YouTube, tá? Não pelo Instagram. Mas alguma coisinha lá, em 20 minutos.
e editar os meus vídeos, usar a câmera e o negócio de editar vídeos, aí tudo bem, igual eu já tenho feito. Eu tenho que ter uma meta diária e botar timer e não abrir mão desse timer. É um planejamento a curto prazo. Vou botar timer no Instagram. A médio prazo, não vou mexer nesse timer. A longo prazo, não vou mexer nesse timer. Esse é o planejamento que eu tenho. Mas eu ainda vou pensar, porque hoje é dia 26, né? Ainda faltam 4 dias. Mas eu tenho que ter um planejamento. Eu tenho que testar esse planejamento alguns dias para ver se ele está funcionando. Fazer os ajustes, às vezes 20 minutos vai ser muito. Às vezes 20 minutos vai despertar um gatilho e quando eu ver eu mudei lá o timer para mais tempo. Esses poucos primeiros dias eu tenho que testar o meu plano a curto, médio e longo prazo. Fazer os ajustes e depois não abrir mão. A mesma coisa que eu te falo diariamente. Você tem que tomar sol, você tem que escrever. Usar suas lindas mãozinhas, não para digitar, mas para escrever. Eu tenho que ler livro de papel, sim, usar o seu cérebro, suas mãos, para abrir um livro, passar uma página, ler. Mesma coisa que eu falo para você, que você tem que se expor ao sol, que você tem que fazer fortalecimento muscular, que você tem que caminhar após as refeições, que você tem que cuidar do seu sono, dormir no horário. A mesma coisa que eu falo, eu tenho que fazer, tenho que incluir isso. Ou seja, do mesmo jeito que eu não abro mão das outras coisas, porque eu não abro, já está enraizado em mim essas coisas, eu não posso abrir mão dos momentos que eu estipular para eu ficar em redes sociais. Vamos falar um pouco mais sincero ainda. O que as redes sociais têm te trazido de positivo? O que? Seja muito sincero. Conheci vários amigos, fiz vários amigos nas redes sociais. Ok, é um ponto positivo, muito bom. O que mais? Descobri vários cursos legais, estou fazendo vários cursos. Ok, um ótimo ponto, muito legal também. Mas de quantos desses cursos você realmente fez ou você só comprou e ficou lá? De quantos desses cursos você realmente aproveitou algo? Você leu o material, releu, aprendeu, aquilo entrou ou está ali guardado na sua plataforma Hotmart esperando um dia? Um dia que tomara que seja antes de Jesus voltar, né? Senão você não vai nem ver esse curso mesmo. Nem vai precisar. A gente tem que ser muito sincero. Nas redes sociais eu encontro produtos para comprar muito interessante. Beleza? De quantos desses produtos muito interessantes você realmente usa e realmente é útil? Você está comprando roupinha bonita ou está comprando aqueles óculos coloridos, né? O vermelho e o amarelo, que eu acho interessante, mas é uma hype do momento, tá? Que vai ficar, não sei. Marquela, você não sabe os benefícios. Sei dos benefícios. Sei também dos benefícios que o outro combo de estilo de vida que você tem que fazer para melhorar a sua vida, que você não está fazendo, você está botando suas fichas em um óculos. Se você não desligar a tela, não dormir cedo, não se expor só com óculos, meu filho, ou sem óculos, você já está ferrado. Já te aviso. Sabe, são essas perguntas. Não, Marquela, eu tenho a minha empresa, eu tenho que divulgar os meus serviços e eu preciso das redes sociais, porque meus clientes estão lá, meus pacientes, sei lá o que, estão lá e eu preciso movimentar. Excelente, aí eu concordo. Mas de quanto tempo dessas redes sociais para você expor o seu conteúdo e os seus produtos você usa? Eu acho que bem pouco. A maioria de nós fica lá falando abobrinha nos stories, com uma coisa interessante, a maioria abobrinha, e a outra grande parte do tempo a gente está vendo outras abobrinhas, ou vendo outros profissionais da área, ou vendo alguma coisa nova que surgiu, ou vendo inutilidades. A gente tem que ser muito real com a gente mesmo. Uma coisa é você ser focado, mas para isso você tem que ter um objetivo, um alvo de curto, médio e longo prazo.
Não para sua vida, não vou entrar nessa área não, mas assim, de vícios. Como vamos terminar este jejum? Alimentar ou de telas, no meu caso? Temos que ser realistas, porque está todo mundo adoecido. Não tem uma pessoa que me segue aqui que não tem problema com redes sociais. Todo mundo fala. E não tem uma pessoa aqui que fala, Marquela, eu leio livros de papel, tô lendo. A maioria fala, nossa, serve não sei o quê. Nossa, não lê. Não lê, eu sei que não lê. E é vergonhoso isso pra você e pra mim. Eu não sou diferente de você. Só que eu decidi ser militar comigo mesmo já tem alguns anos. É radical? É chato? É extremista? É não sei o quê? É. Mas eu encontro felicidade, alegria, descanso quando eu sou rígida comigo mesmo, quando eu não sou solta comigo mesmo. Faz o que quer. Lembra que eu te falei num dias aqui? Um dia que eu planejei, que eu não tinha nada para fazer, me planejei para botar as coisas em dia, eu não fiz nada, fui assistir Rock Balboa. Então, eu funciono muito bem tendo uma rotina militar, horário para isso, horário para aquilo, horário para aquele outro, tenho que fazer ticar as coisas da minha lista, eu funciono e encontro a minha felicidade assim. E eu vou ser bem sincera com você, a maioria eu não posso falar, mas assim, muitas pessoas também se sentem livres quando elas têm uma rotina pré-estabelecida. Sabe por quê? Porque acalma a parte do cérebro de insegurança, do tipo, não sei o que eu vou fazer amanhã, vou onde o vento me levar. O vento vai te levar pra nada. Se aparecer um vento e te levar pra alguma coisa, um furacão, você já era, já morreu. Vai levar você, eu espero, pra glória, porque se morrer ruim, vai descer. Então, assim, não é vento me levar. Vento não leva a gente pra lugar nenhum, salvo se for um furacão, um troço assim. Adoro filme de tornado, dessas coisas, mas enfim. Fora isso, o vento não vai te levar pra lugar nenhum, você vai continuar parado, sem dar fruto, ou seja, sem fazer nada de útil. Então, temos que ter uma rotina pré-estabelecida, fixa. Mas também, né, gente, vão ter dias que você vai estar doente, vão ter dias que você vai estar com de TPM, os hormônios lá em cima, vão ter dias que você brigou com todo mundo, não quer fazer nada. Vão ter dias, isso é normal. Mesmo nessa rotina militar, nessa rotina radical que a gente tem, às vezes vai furar. Mas lembra, uma montanha. Você não sobe uma montanha assim, tá? Você sobe assim, 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 para. Assim, 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 para. Assim, mas quando você chegar lá em cima, você vai falar, é uma subida, um treino. Então, se você olhar de longe, é assim a montanha. Tem horas que às vezes acho que a montanha é desse jeito, né? Que a gente passa uns treinos na vida. Não é possível um negócio desse. Mas você tá entendendo o que eu quero dizer? Temos que nos planejar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vou aonde o vento me levar, você vai continuar no mesmo lugar. Gordo, adoecido, viciado, infeliz, ansioso e por aí vai. Ai, não estou gordo, mas então tá todo o resto da lista. Só que magro. E eu durante muitos anos só queria estar magra. Tava nem aí, tava infeliz, depressiva, bebia todos os dias, fazia outras coisas todos os dias, queria morrer todos os dias, mas eu estava magra, silhueta fininha. Se eu fosse para qualquer lugar e eu não suportava ficar em casa por nenhum minuto, porque pessoas muito adoecidas geralmente ou fica em casa, mas quer morrer mesmo, fica dormindo na escuridão, ou a outra galera não consegue ficar em casa nem por 5 minutos, precisa de rua, precisa sair, precisa ver gente, precisa, sabe, pra nada, pra ficar lá entorpecido com alguma coisa da escolha, vivendo uma ilusão, porque voltar para casa é ruim. Por favor, vamos nos planejar um pouco melhor, tá? Isso aí, um vídeo enorme. Tô começando a me despedir de você diariamente, né? Mas esse é um dos planejamentos que eu tenho. Eu quero continuar gravando conteúdos para você. Talvez o vlog, eu vou continuar talvez o vlog, mas eu preciso soltar conteúdos no YouTube também.
E às vezes linkar com o Instagram, não sei. Sim, né? Eu sempre linko, sou eu em todos os lugares. Uma boa noite, até amanhã.